Bom dia. Hoje vai ser um dia diferente. Amém? É bom estar aqui, estar em casa, sentir amado por vocês. Nosso Pai é maravilhoso e é aquele que nos dá graça e glória. Eu quero ler um versículo com vocês que está... Deixa eu abrir aqui que eu marquei. Em João 14. Aleluia, Jesus. Nós te amamos, Pai. Todos acharam? Antes, vamos inclinar o nosso coração, a nossa cabeça diante do Senhor, porque Ele está aqui, porque a palavra de Deus diz, onde tiver um ou dois reunidos, ali Ele estará. Ó Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por essa manhã linda que o Senhor fez, o Senhor preparou para cada um de nós. Obrigada, Pai, obrigada, Senhor, porque hoje é o dia da nossa vitória. Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor fez por mim, por tudo que o Senhor fez por nós. Pai, obrigada, Senhor, porque que hoje não seja um dia como outro qualquer, mas seja um dia diferente. Um dia que façamos a escolha, Pai, que podemos fazer a escolha para a vida e não para a morte, para Cristo. Obrigada, Jesus, que escolhemos amar a Tua palavra, que escolhemos, Pai, a amar e a seguir os Teus conselhos. Obrigada, Pai, que hoje será um marco na nossa vida. Muito obrigada, Pai, por Tua graça, por Teu amor, por Sua misericórdia que nos capacitou, Pai, a pregar boas novas aos quebrantados. O Senhor nos deu a condição a cada um de nós, em qualquer lugar que possamos estar, a pregar, Pai, a boa nova aos quebrantados, Senhor. Que possamos ser, Senhor, o veículo, Pai, a chegar aos corações, para chegar aos perdidos, Pai. Nós te agradecemos no precioso nome de Jesus. Amém? Eu vou começar a leitura para quem chegou agora. João, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-la teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vos me tivesseis conhecido, é que eu estou um pouquinho nervosa, viu, gente? Se vós me dissestes conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora o conhecerei e tendes visto. Aleluia. O versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e eles vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco.
o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixei órfão, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei, e me manifestarei a ele. O Senhor nos diz hoje: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Nosso Pai enviou Jesus para nos salvar. Hoje teve uma pergunta no meu coração que era assim: qual é o bem mais precioso do Senhor? Vocês sabem? Não vale da pesca, viu, Rita? Vocês, eu estou vendo o bem mais precioso para o Senhor. Eu sou o bem mais precioso para Ele. Vocês é o bem mais precioso que Ele tem na face da terra. Ele é o dono do ouro e da prata. E tudo que a gente pode ver. Mas o bem mais precioso para Ele somos nós. Então a gente está aqui à frente, parece ser muito fácil. Mas não é fácil. Porque você tem que se submeter, mais uma vez, ao nosso Pai. Se colocar diante dEle e deixar o poder dEle passar. Não é fácil, meu irmão. Segurar esse microfone não é fácil. Não é impossível, mas o nosso Deus nos capacita. Da mesma forma que eu estou falando, para que haja vida no coração de vocês, alguém pode usar esse microfone e destruir vocês. Então, por isso que é muita responsabilidade. E, como eu disse, hoje vai ser um dia diferente. Hoje é um dia de treinamento. E, como estamos em família, estamos em casa. E eu quero dizer para vocês também que quando a gente nasce de novo, que conhece a Jesus, que a gente está conversando em qualquer lugar, uma roda de... Está ali no supermercado ou no restaurante, e tem alguém ali próximo a você que ainda não nasceu de novo. Aí você começa a contar, falar alguma coisa, a pessoa pergunta assim para você: o que aconteceu de tão grave na sua vida que você aceitou Jesus, que agora você virou crente? O que houve de tão errado? Houve um acidente, você estava à beira da morte? Se é idoso, pergunta porque já ficou idoso. Se teve um acidente, é porque quase morreu, estava no hospital, entre a vida e a morte. Se foi por motivo de doença, um câncer, por exemplo. Pode ser qualquer outra também, não é só o câncer que mata, né? Então, as pessoas sempre perguntam: o que de tão drástico aconteceu que você aceitou a Jesus? Aí a resposta, qual seria a resposta? Alguém sabe? Não vale da pesca, hein, Rita? Rita já sabe. É o dia que a gente reconhece, que a gente entende que nascemos mortos. Nascemos sem vida. E a gente reconhece que é o Senhor que nos dá vida. Como ele diz aqui: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém verá a Deus se não for através de Jesus. Ninguém entrará no céu se não for através de Jesus.
Todos nós passaremos, quer dizer, já passamos, né? Agora quem vai nascer de novo vai passar pelo sangue do Cordeiro para ver a face de Jesus, para ter o nome escrito no livro da vida. Se a pessoa não passar pelo sangue do Cordeiro, o nome dela não estará escrito no livro da vida. E nós, que temos conhecimento da verdade, que estamos aqui nesta manhã, por escolha própria, nós escolhemos estar aqui. Ninguém obrigou. Temos que ser diligentes e guardar a palavra do nosso Pai em nosso coração. E praticar. Não é só guardar. Praticar. Temos que ter cuidado, meus irmãos, para não ser como as virgens, as 5 virgens que estavam lá com a lamparina. Algumas foram negligentes, não tiveram óleo suficiente. As que foram diligentes, estavam lá com a lâmpada acesa. Porque ninguém sabe o dia que Jesus voltará. E voltando à pergunta que eu fiz, falando de que as pessoas perguntam o que aconteceu de tão dramático, se perdeu toda a herança, se você ficou pobre, demarredeci. O que aconteceu? Como eu falei, é reconhecer, você descobriu que nasceu morto. E nós temos aqui a nossa irmã, a Cidinha, que ela contou, assim, algumas pessoas aqui já sabem como é o testemunho dela. E nós sabemos que Cidinha não teve nada de drástico quando ela reconheceu Jesus. Ela não estava acidentada, não estava doente, nem tampouco falida. Pelo contrário. Então, eu vou chamar a Cidinha para ela dar um testemunho para vocês, para ela contar como foi que ela se converteu. Bom dia. Bom, eu acho que todo mundo aqui já me conhece. Eu acho que só quem não me conhece ainda é o pessoal da internet. Então, eu vou me apresentar aqui, tá bom? Meu nome é Cidinha, então, como eu disse, né? Eu sou casada há 42 anos. Meu esposo é o Plácido, que é um marido maravilhoso que Deus colocou na minha vida e tem andado comigo nessa caminhada no Senhor. Sou casada, tenho 3 filhas, 3 netos e um que já está a caminho aí, uma netinha, né? Eu tenho 3 netinhos, agora eu vou ganhar mais de presente do Senhor, uma princesa que chega em janeiro. Então, é aquilo que a Marciana disse, né? Que ela disse, leu aqui, que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Realmente, a gente não precisa estar com nenhum problema e nenhuma situação para a gente aceitar Jesus no nosso coração. Eu sempre participei de uma denominação religiosa e eu era muito fiel à denominação religiosa. E nessa religião religiosa, eu nunca tive a oportunidade de realmente conhecer que a gente tinha que nascer de novo. Para mim, eu já tinha nascido do meu pai, da minha mãe. E eu não entendia isso de que eu tinha que nascer de novo. E o que era nascer de novo? E é aquilo que a Marciana disse, a gente só tem que entender o que é nascer de novo. E às vezes, né, aquilo que ela disse, não precisa estar numa enfermidade, não precisa estar numa aflição, mas às vezes Deus coloca algumas condições para que a gente consiga, né, rapidamente conhecer quem é Jesus para nós, o que ele significa. Que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a luz. E aí foi através de uma situação que aconteceu com a minha filha. E naquele momento, nada assim tão grave, mas se eu não me alertasse, poderia até ser, né? A gente ir por um caminho errado. Mas quando aconteceu aquela situação, imediatamente Jesus, né, Deus, o nosso Pai, nos acudiu. Porque eu conhecia Deus assim, era Deus. Eu não tinha o entendimento que Deus era meu Pai. Né, que Deus poderia me conduzir
naquele momento como filha e conduzir. Ele era Deus para mim, né? Uma pessoa distante, uma pessoa que às vezes é o que eu aprendi naquela denominação religiosa. Mas eu tinha que entender que Deus é meu Pai. E naquela situação, Deus usou a Rita, que é a minha mãe de fé, para me acudir naquela situação com a minha filha. E ela fez naquela situação, ela trouxe para mim o conhecimento de um novo nascimento, que eu tinha que nascer de novo. Que eu tinha que entregar minha vida para Jesus. Eu era uma pessoa normal, eu estava trabalhando, meu marido estava trabalhando, minhas filhas estavam estudando. E eu estava até no trabalho quando aconteceu aquela situação. Minha filha ligou, falou: mãe, a minha irmã não está passando bem, você vem? Eu falei: sim, eu vou, mas eu vou depois, assim que eu terminar aqui. E aí, Deus usou uma amiga da minha filha. Falou: olha, eu conheço quem pode ajudar a tua filha. Ela estava tendo, sabe, esses adolescentes quando começam com essas brincadeiras de copo, essas brincadeiras assim que vai oprimindo a pessoa. E naquele momento ela estava um pouco oprimida. Deus usou uma amiga da minha filha que estava em casa e falou: olha, eu conheço uma pessoa. E era a Rita, que era minha vizinha e eu não conhecia a Rita. E foi naquele momento que eu tive a oportunidade de conhecê-la. E ela falou de Jesus para mim. Glória a Jesus pela vida da Rita, né? E foi através daquele momento que eu conheci Jesus, que eu entendi, ela fez eu entender naquele momento que eu tinha que nascer de novo. E ela mostrou na Bíblia o que era o novo nascimento. E eu entreguei a minha vida para Jesus. E a gente sabe que tem toda uma caminhada depois, né? Que eu tinha que deixar toda aquela tradição religiosa, que envolvia toda a minha família, que também seguia uma tradição religiosa. Mas aí, quando a Rita disse que eu tinha que conhecer a palavra de Deus, conhecer a verdade do Senhor. E aí eu fui lá naquele versículo de 1 Josué 8, que fala que para a gente não cessar, né? Que nós não devemos cessar de falar do livro da lei, de conhecer a verdade, de conhecer a palavra, para que a gente tenha o cuidado de viver o que aqui está escrito. E aí, também no versículo 9, ele diz que nós temos que ser fortes e corajosos para enfrentar tudo. Mas ele nos sustenta, ele é a nossa base, ele nos fortalece. E foi aí que eu me apeguei. Eu tenho que ser forte e corajosa para enfrentar tudo que eu tenho que enfrentar, mas eu vou com a verdade, eu vou com a palavra do Senhor. E o Senhor tem me sustentado com essa verdade, com essa palavra até hoje. E Ele tem mostrado para mim o quanto é maravilhoso eu seguir essa verdade. É igual está lá também no Salmo, né, no Salmo número 1. Também fala que nós, né, antes, né, a gente tem que escolher a meditar nessa palavra, a viver essa palavra de dia e de noite. Que nós temos que ser como uma árvore plantada junto às águas correntes, que no tempo certo dá o teu fruto, cujas folhagens não murcham, e tudo que nós fizermos, a gente vai ser bem sucedido, desde que a gente procure a orientação do Senhor que está nesse livro. Então, através disso, eu vou falar aqui um testemunho meu, né, de estar firme nessa verdade, de estar vivendo essa verdade. E o que eu fiz naquele momento daquela aflição, eu estou também aprendendo, né? E cada vez mais que eu procurar ler essa palavra, eu sei que eu vou me fortalecendo cada vez mais em qualquer situação. Então, há muitos anos atrás, né, a Rita sabe disso, porque ela acompanhou tudo que eu vivi. Foi quando o meu marido ele tinha um problema nas costas, uma mancha de nascença nas costas. E ele não tinha acesso, né, de ficar olhando, vendo. E um dia eu olhei para aquela pinta e ela estava muito grande e ela estava áspera. E eu pedi para que ele fosse ao médico.
E ele falou que não, que aquela pinta era uma coisa dele desde criança, que ele tinha nascido com aquilo e ele ia morrer com aquela pinta. E aquilo foi me incomodando, e eu marquei um exame para ele, né, fazer, e foi através do exame, às vezes ele estava meio resistente, ele não queria ir ao médico, mas aí ele foi ao médico e o médico disse que tinha que remover imediatamente. Aí o médico removeu e mandou aquela pinta. Só que eu estranhei, porque eu cheguei em casa, eu vi um curativo muito grande nas costas dele. Falei, nossa, mas para remover uma pinta, precisa de um curativo tão grande, né? Ele falou, a pinta estava um pouco grande, mas ele não enxergava a pinta, né, o curativo. E aí foi para a biópsia, aquele exame. E quando, num dia eu estava trabalhando, era mais ou menos meio-dia, um médico me ligou, falou, Cidinha, tem como você dar um pulo aqui, que eu quero conversar com você. Aí eu falei, chegou o exame do meu marido? Ele falou, chegou. Falei, então eu vou passar em casa, vou pegar ele. Ele falou, não, eu quero que você venha sozinha. Eu preciso falar com você. E eu fui. Né, quando você recebe uma notícia assim, você já fica meio apreensiva, né? E eu cheguei lá, o médico falou, senta na minha frente, né? Eu sentei assim na frente dele, e ele falou, olha, o brasileiro é muito folgado, então eu já vou dar a notícia rápida para você, porque vou falar de tudo que está acontecendo, e você tem que tomar uma atitude amanhã mesmo, rapidamente. Eu falei, mas o que aconteceu? Naquele momento, eu recebi uma sentença de morte para o meu marido. Falou que ele tinha um tumor maligno muito grande. E que, pelo tamanho, ele poderia dar 3 meses de vida para o meu marido. E aquilo, quando a gente recebe uma notícia assim, né? E aí passou um filme pela minha cabeça, enquanto eu estava ali, eu falei, nossa, eu tenho 3 filhas estudando, tanta coisa para fazer, tanta coisa para pagar. E aí eu fiquei olhando calada para o médico, e o médico falou, olha, tudo que você tem que fazer está aqui nesse envelope. Me entregou um envelope branco, eu já deixei tudo preparado. E você tem que ir amanhã mesmo para São Paulo, já está o endereço que você tem. Ele já tinha preparado tudo o que eu tinha que fazer. Aquele médico, ele preparou tudo. Falou, você vai fazer isso, 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 isso. E aí ele fez uma pergunta, você tem carro? Eu falei, sim. Casa? Sim. Vende tudo que você tem. Vai agora numa imobiliária, vende tudo que você tem, pega o dinheiro, vai para São Paulo, porque você vai precisar de muito dinheiro para que seu marido tenha uma qualidade de vida e que ele possa fazer um tratamento, porque vai ser muita radioterapia, quimioterapia que ele vai ter que fazer, porque eu tomo... Aí ele falou para mim e falou, nossa, você lembra do Leandro, daquela dupla Leandro e Leonardo? Eu falei, sim. Então, o do seu marido é bem maior, e ele não resistiu. E aí eu ouvi, e ele falou, você quer que eu chame o seu marido aqui e dou a notícia? Eu falei, não. Fiquei quieta, calada, não discuti nada. Pode deixar que eu dou a notícia para o meu marido. E foi aí que eu fui, meu carro estava estacionado do outro lado da rua, o sol estava muito quente. E aí eu desci aquelas escadas do consultório do médico, e eu entrei no carro, coloquei aquele envelope do lado, no banco do passageiro do lado. E eu fiquei por alguns minutos ali, parada, calada, sem saber o que fazer, mas eu me aquietei naquele minuto. E naquele exato momento que eu vi, eu falei, nossa, o que eu devo fazer agora? Aí eu lembrei de um versículo, que está lá em Isaías 53:4, que diz que, certamente Jesus levou todas as nossas enfermidades.
Certamente Jesus levou todas as nossas enfermidades. Que o Senhor Deus colocou sobre ele todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades. Jesus colocou, Deus, o Senhor colocou sobre Jesus, que ele já tinha pagado o alto preço por nós. E naquele momento, eu fui confessando, Jesus já levou toda a enfermidade do meu marido. E foi crescendo algo dentro de mim. Foi crescendo uma coisa inexplicável dentro de mim, naquele exato momento. Foi uma paz tão grande dentro de mim. Quando eu olhei, o sol estava muito quente. Mas quando eu olhei, tamanho, era um poder de Deus na minha frente. Eu não via imagem, eu não via nada. Mas era um poder tão grande que estava diante de mim, que eu olhava por um lado, e eu via aquele poder, eu olhava para o outro. Era um poder tão grande, que era inexplicável aquele momento. E eu sempre, Jesus levou, está escrito lá no coração de Deus. Está escrito na Bíblia que certamente Jesus levou todas as nossas enfermidades, todas as nossas iniquidades, todo o nosso pecado. Jesus levou, Jesus pagou. Jesus pagou a dívida. E aquele amor foi crescendo, e aquela paz dentro de mim. E aqui, naquele momento eu falei, Senhor, eu não posso fazer nada. Eu entrego tudo nas tuas mãos. Está tudo nas tuas mãos, Senhor. Aí, naquele momento, eu me senti tão pequena, mas tão pequena diante de um poder que estava na minha frente. Ele era o Todo-Poderoso. Ele é o grandioso eu sou. Eu vi o poder de Deus, trazendo dentro de mim uma paz e uma tranquilidade. Quando eu olhei para aquele envelope que parecia ser um monstro, com um resultado ali, que era um resultado de homens, que já estava tudo preparado por homens, o que eu tinha que seguir. Ali tinha uma instrução que um homem tinha dado ali. E eu vi aquele envelope, ele era tão pequeno. Eu vi aquele envelope do tamanho de uma formiguinha, mas ele era muito pequeno diante daquela experiência que eu estava vivendo com o Senhor. E aí eu falei, Senhor, está tudo nas tuas mãos. E eu entendi que naquele exato momento eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu seguia as instruções do meu pai, que está lá em Isaías 53:4, que diz que certamente Jesus, certamente, ele já falou, é certo, está escrito que Jesus já levou toda a enfermidade. Era uma escolha. Ou eu ficaria com todas aquelas instruções de correr para uma imobiliária, vender minha casa, de correr para um médico em São Paulo. Eu tinha que fazer uma escolha naquele exato momento. E eu escolhi ficar com o Senhor. O Senhor disse que já tinha levado. E era uma paz no meu coração tão grande que eu sentia ali, que eu estava preparada para tudo que viesse. Porque Jesus diz, no mundo passais por aflição. Tem de bom ânimo, eu estou contigo. Eu estou contigo. E a gente, às vezes, passa por aflições. Só que naquele exato momento, eu sei que, por falta de conhecimento, por falta de não ler a palavra, não conhecer a palavra, de não nascer de novo, a gente acredita no que está ali, no que os médicos dizem. Acredita. Eu sei que Deus é um instrumento na mão do Senhor também. Mas, naquele exato momento, eu procurei, eu escolhi viver as instruções do nosso Pai. Eu escolhi colocar o meu coração naquela verdade, na verdade, no que estava escrito na palavra do Senhor.
E aí eu liguei a chave do carro, eu já tinha tanta tranquilidade, tanta certeza no meu coração, que eu liguei a chave do carro, saí dirigindo e me preparando como eu ia fazer. Aí eu falei, não, mas não sou eu que vou preparar o que eu vou dizer para o meu marido. Porque a partir do momento que eu tenho essa paz no meu coração, Deus já está lá com ele, preparando o coração dele. E aí eu lembro que quando eu parei naquela esquina ali do depósito da Tanger, eu falei, mas eu tenho que usar a minha autoridade. A autoridade que está dentro de mim, que o Senhor me deu. Eu parei o carro, falei, eu tenho que falar com uma pessoa. Aí eu lembro que eu coloquei o dedo para fora e falei, escuta aqui, Satanás. Se você pensa que você vai roubar um tostão do que nós construímos, você está muito enganado. Eu não vou gastar um tostão com você. Não vou gastar um tostão. Porque o que está nesse envelope é uma mentira sua. Eu não acredito. E se você pensa que eu vou espalhar essa mentira para os meus familiares, tirar a paz dos meus pais, que já estavam com uma festa preparada para comemorar 50 anos de casado, naquela semana, uma reunião de família do meu esposo, que também estava preparado para aquela semana, se você pensa que eu vou tirar a paz do coração deles, você está muito enganado. Eu não vou espalhar a sua mentira. Porque a convicção que eu tenho no meu coração é que, certamente, Jesus já levou toda a enfermidade do meu marido. E aí, quando eu cheguei em casa, eu estacionei o carro dentro da garagem, eu lembro que a primeira pessoa que eu liguei foi a Rita. E a gente sabe que nós temos que escolher também, nesses momentos, as pessoas que vão nos ajudar com a verdade, com a palavra. A gente não pode contar as coisas, as mentiras, né, ou as aflições que nós estamos passando por qualquer pessoa, porque, de repente, aquela pessoa não tem força suficiente para nos conduzir na verdade do Senhor. E eu liguei para ela e contei tudo o que estava acontecendo, e eu disse que eu falei, mas eu creio que o meu marido não tem nada. Mas vai ser uma escolha dele, né? Aí a Rita ainda avisou para mim, fique tranquila, que eu conheço uma pessoa que está indo para São Paulo agora e vai entrar em consulta, e essa pessoa, eu vou falar com ela e ela vai nos orientar a procurar algum médico aqui mais perto. Eu falei, tudo bem. Enquanto isso, eu entrei e havia muita paz no meu coração. Havia certeza que meu marido era sarado e era curado. E eu lembro que eu entrei no quarto, peguei o envelope, pedi para o meu esposo sentar ao meu lado, e eu falei para ele, eu falei, olha, aqui nesse envelope tem um resultado de exame seu que você fez. Mas aqui no meu coração tem uma certeza de que você é sarado e é curado, e não tem nada. E você faça a escolha. E ele ficou olhando para mim, ficou olhando assim, e ele falou, mas o que está nesse envelope? Eu falei, aqui está o atestado da biópsia que você fez, e diz que você tem um câncer, e ele está um pouco, não falei detalhes que o médico tinha me contado. Falei, e o médico disse que você tem que remover esse tumor, que ele está um pouco grande, e que nós vamos ter que fazer um tratamento, mas eu creio que não vai precisar, é o que o médico disse. Eu creio que a gente vai tirar essa mentira de dentro de você, e você não vai ter que fazer tratamento nenhum. E você escolhe. Aí, nesse intervalo que ele pegou o envelope, estava lendo, a Rita já me ligou e falou, olha, tem um médico em Jaú que já está tudo encaminhado, e é para você ir para lá amanhã, e esse médico já vai estar esperando, você não precisa ir para São Paulo. E aí a Rita até falou, eu vou acompanhar vocês, né? E nós fomos. Aí ele falou, eu falei, o que você quer fazer? Ele falou, eu quero ir. Eu contei para ele que tinha um médico em Jaú, nem falei para ele de São Paulo, não falei para ele de 3 meses de vida, não falei nada disso. E aquilo eu guardei para mim, porque era uma mentira. E aí nós fomos lá, e quando a gente chegou, estava tudo tão encaminhado, que nós chegamos na portaria, é o paciente do amigo do Dr. Vinícius, pode? A gente foi seguindo,
E o médico, o doutor Vinícius, já estava lá. Aí eu entrei e o médico, eu falei, está aqui, doutor, o resultado dos exames que o meu marido fez, né? E ele começou a abrir aqueles exames, olhar, e o meu marido fez uma pergunta para ele. Doutor, qual que é a chance que eu tenho para sobreviver? Aí o médico olhou para mim, olhou para ele e falou, olha, Plácido, a gente costuma falar a verdade para o paciente. E eu vou falar a verdade. É 10% nas minhas mãos e 90% na mão de Deus. Quer dizer, ele estava falando que o meu marido tinha 10%, por aquele resultado mentiroso que estava ali, que ele analisou, meu marido só tinha 10%. E na hora eu pulei na frente do médico e falei, não, doutor, é 100% na mão do Senhor. Se eu deixar 10% na mão do Senhor, meu marido pode vir com sequela, mas é 100% na mão de Deus. E o médico ficou olhando para mim assim, eu falei, porque eu creio, meu marido falou, olha, a gente tem que aceitar uma realidade, está aqui, né? E vem aquelas explicações. E ali eu não bati boca, não falei nada, porque eu tinha certeza que o meu marido era sarado e meu marido era curado. Ele falou, aí ele começou com aquele cenário, olha, vai ter que fazer umas 30 sessões de quimioterapia, radioterapia, e a gente vai ter que fazer muitos exames, e começou a falar, e eu não conseguia ouvir aquilo, porque era uma certeza no meu coração, que ele era sarado, ele era curado. E aí ele foi, ele internou, removeu o tumor, para vocês terem uma ideia. Era um tumor tão grande que ele deu 58 pontos nas costas para remover aquele tumor. E o melanoma, quando ele é tratado, né, logo de início ele é muito fácil, mas quando ele já está com avançado é muito difícil, é só um milagre do Senhor mesmo, né? E aí ele falou, agora nós vamos fazer todos os exames para ver onde estão as metástases, né? Toda aquela coisa lá. E eu falei, o senhor não vai encontrar nada, doutor, porque o senhor removeu a mentira de Satanás que estava aí dentro. O senhor não vai encontrar nada. E ele falou, é impossível não ter, né? É impossível. Eu falei, para Deus tudo é possível. E aí eu fui, fiz os exames, vários, uma batelada de exame. E o médico, quando eu voltei lá, o médico foi abrindo aqueles exames, e dava tudo negativo. Meu marido não tinha nada. E ele olhou para mim e falou, não é possível, deixa eu rever. Aí ele chamou um colega dele, o assistente dele, falou, vamos rever esses exames. E ele olhava aqueles exames e falou, olha, não tem metástase, não tem nada. Você está curado, Plácido. Você está curado, você não tem nada. Falou, doutor, eu vou ter que fazer quimioterapia? Não. Radioterapia não, tratamento não, a gente só vai ter que fazer um acompanhamento, porque quando isso acontece, tem um protocolo da gente acompanhar, você vai ter que voltar daqui 3 meses, depois uma vez por mês, depois cada 3 meses, é só um acompanhamento e cumprir um protocolo. E aí eu perguntei para o doutor, eu sei que o senhor foi indicado, né? Meu marido foi indicado por um amigo do senhor, e aí eu preciso ver quanto que o senhor vai cobrar, quanto que, né? Ficou tudo isso, porque foi internação, foram vários exames, foram cirurgia. E ele virou para mim e falou assim, olha, eu estou impactado. Eu não posso cobrar nada de você, porque não fui eu que curei o seu marido. Você tem que pagar para quem curou. Eu dei glória a Deus, porque quem curou meu marido foi Deus. E ele faz tudo gratuito, não é? E aí, para resumir, foram muitas outras experiências que eu tive, né? E aí, para resumir tudo isso, eu entendi. Deus falou no meu coração. Quando a gente tem uma aflição, uma sentença de morte, ou uma enfermidade, naquele exato momento, eu corri para Deus. Eu não corri para ninguém, eu não corri para avisar minha família, eu não corri para avisar minhas filhas. Eu não fui desesperada numa imobiliária para vender, porque eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro para ir pagar 8.000 ou 3.000 que for, nos exames, ou 2.000 numa consulta lá em São Paulo.
ou correr para um banco para fazer o empréstimo. Que às vezes, muitas pessoas, por não conhecer a verdade, não conhecer a palavra, as pessoas esquecem que, em primeiro lugar, nós temos que correr para o Senhor. Naquele momento, eu corri para Deus. Naquele momento, Deus me deu todas as instruções. Colocou paz no meu coração. E Deus dá as instruções. E eu segui o que Ele tinha pedido para fazer. A paz. E eu sabia. Porque muitas vezes, naquele desespero da gente, a gente corre para o médico, corre para lá, a gente nem consegue lembrar de Deus. Não consegue lembrar do nosso Pai. Aí a gente vai fazendo, quando a gente não tem mais forças, que a gente resolve correr para o Senhor, resolve correr para Deus. Mas aí a gente já passou por tantas aflições naquela situação, e a enfermidade já avançou, e aí talvez é até mais difícil. E naquele momento eu aprendi que a primeira pessoa que nós temos que procurar é o Senhor, é buscar Deus. Eu não precisei ir para São Paulo. Ele deu as instruções para onde eu tinha que ir. Ele deu as instruções certas, ele usou pessoas certas. Para onde? Qual médico? O médico certo, que não ia cobrar nada. Então, em qualquer situação que a gente estiver, eu aprendi, estou falando, essa foi a experiência que eu tive, né? Eu tenho que correr primeiro para o Senhor, que o Senhor abre todos os caminhos que a gente tem que seguir. Ele mostra por onde, qual médico que a gente tem que ir, quem a gente tem que procurar naquela situação, porque o meu marido escolheu fazer a cirurgia e ele tinha que remover, porque o tumor era grande, era muito grande. E para Deus tudo é possível. Então, e aí é essa experiência que eu quero deixar aqui. Né? E aí, como eu comecei lá com o livro de Josué, que eu disse que era para a gente não cessar de falar desse livro, de ler esse livro, de conhecer esse livro, que é a Bíblia. Então, a partir do momento em que a gente começa a seguir as instruções desse livro, conhecer o que está aqui, a verdade do Senhor, para a gente, o fardo se torna leve e suave, porque Ele vai dando todas as instruções para a gente. E aí, Josué, né, como eu comecei com Josué, eu também quero finalizar, porque lá também, primeiro capítulo de Josué, ele também fala, né, ele também dá uma instrução para a gente aqui. Deixa eu procurar aqui. É depois de Deuteronômio. Né? Aqui ele fala que não cesses de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidados de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Se a gente seguir toda a orientação do que está escrito nesse livro, tudo vai ser mais leve. Tudo vai ser mais suave, porque é Deus nos orientando o que nós temos que fazer. E aí, se a gente for ler aqui embaixo o versículo 9, ó. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Naquele momento, eu fui forte e corajosa, porque eu tinha que encorajar o meu esposo. Eu tinha que dizer para ele, você é sarado, você é curado. E ele olhava para mim e falava assim, mas eu acredito no que você está falando. Se você está falando, então eu acredito. E eu dizia para ele, não sou eu que estou falando. É o Senhor que está dizendo que você é sarado, que você é curado. Naquele momento eu busquei o quê? Força no Senhor, a coragem no Senhor. Ele me encorajou, porque eu entreguei para Ele. Eu entreguei tudo para Ele. Eu falei, Senhor, resolve tudo para mim. Eu não peguei de volta. Às vezes eu me sentia um pouco assim, eu falava, não, na hora, seja forte e corajoso. Porque olha o que está escrito aqui, ó. Nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é comigo, é contigo. Por onde quer
que andares. Então, o Senhor está conosco. Então, Deus, o nosso Pai, quando eu aceitei Jesus, naquele momento, eu entendi que eu encontrei um Pai. Um Pai que, se eu for viver na verdade dEle, Ele vai realizar todos os desejos no meu coração. Se eu colocar a minha confiança nele, Ele vai resolver tudo para mim. E foi isso que eu fiz, foi a experiência que eu tive. Eu coloquei tudo para Ele. Eu não ia conseguir fazer nada, eu não tinha forças para ir para São Paulo. Eu não tinha forças, e nem tinha forças para vender minha casa, eu não tinha forças para vender meu carro. Eu coloquei tudo para Ele, Senhor, resolve tudo para mim. Está nas tuas mãos. Eu só quero ter a certeza que o Senhor colocou no meu coração, que Ele é sarado e Ele é curado. E é isso que eu quero que vocês, né, aprendam com o Senhor também, essa experiência que eu tive. De primeira coisa, na primeira aflição que nós estamos vivendo, corre para Ele. Ele dará todas as instruções. Ele fará o melhor para nós. Ele vai nos guiar. Ele vai nos fortalecer para que sejamos fortes e corajosos no Senhor. Que é o que está lá, escrito lá, em Salmo número 1. Né? Para que antes a gente tem que buscar de todo o nosso coração viver a verdade. Não se cansar de ler, de conhecer a palavra do Senhor. E lá diz que nós sejamos como uma árvore plantada junto às correntes das águas, que daremos frutos, cujas folhagens não murcham. E tudo que a gente fizer, Ele está dando a instrução, tudo que a gente fizer, nós vamos ser bem-sucedidos. Ok? Então, essa é a minha experiência, né, que eu tenho, e tem muitas outras. Quem sabe eu vou ter oportunidade de falar das minhas outras experiências do andar no Senhor, do andar no Espírito Santo. E sei que eu estou aprendendo, e sei que vocês também estão aprendendo aqui. E o que eu tenho para dizer para vocês, que tudo está aqui nesse livro, na palavra do Senhor, que a gente só tem que seguir a palavra do Senhor, seguir a orientação do Espírito Santo, porque Ele habita dentro de nós, Ele mora dentro de nós. E a gente tem também que fazer as escolhas. O tempo todo nós temos que fazer as escolhas certas. E aquele momento eu sei que eu fiz a escolha certa de andar no Senhor. Obrigada. Aleluia, Jesus. Toda a honra, toda a glória pertence a Ti, Senhor. Nós te agradecemos, porque Tua palavra é a verdade. Em tudo, ela é a verdade. Nós te agradecemos, Pai, nós te agradecemos. Colossenses 1:13. Ele nos libertou. Repetir aqui, Colossenses 1:13. Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por intermédio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aproveu a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo, todas as coisas,
quer sobre a terra, quer sobre nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigo no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, hoje, porém, vos reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santo, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, meus irmãos, não vamos cessar de falar a palavra de Deus, escrever na tábua do nosso coração, porque Ele é o nosso socorro, bem presente na nossa tribulação. Só Ele pode nos socorrer, mais ninguém. O braço do Senhor não está curto, que não possa alcançar. Os olhos do Senhor não estão fechados, que não possam ver. O ouvido do nosso Pai não está surdo, que não possa ouvir o nosso clamor. Nós temos que ter a humildade de reconhecer que não somos nada. Que o Senhor é por nós. Que a palavra de Deus é em tudo, sobretudo, a verdade. Amém? Nós chamamos, Pai. Então, Ele nos tirou, nos transportou do império das trevas e nos deu vida em abundância. Vamos ficar de pé e adorar esse Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que nos deu Jesus como seu único Filho, que demonstrou o seu amor, dando o seu Filho por nós. Deus deu o seu único Filho para nos resgatar do império das trevas. E naquele dia que nascemos de novo, Ele nos deu veste de louvor, Ele nos deu outra roupagem. Passamos pelo sangue do Cordeiro e Ele nos deu veste de louvor, veste de salvação. Ele escreveu no livro da vida. Você sabe o que é isso? Escrever no livro da vida o seu nome. E naquele dia só vai estar eu e você diante de Deus, individualmente. Não vai ter a Rita para contar a sua história. Me ajuda aí, Rita. Um dia que eu liguei para você, contei aquela história. Eu não estou sabendo falar, me ajude aí. Rita não vai estar lá. Eu não estarei lá. Estaremos sozinhos diante de Deus. Face a face. E o que a gente faz aqui está escrito lá. Então vamos construir a nossa casa com a base na palavra de Deus, orando no Espírito Santo, porque todos aqui oram em língua, certo? Todos são nascidos de novo, já oram no Espírito Santo, então nós temos todas as ferramentas para construir a nossa casa. Ele nos deu o Consolador, como eu li mais cedo. Ele nos deu o Consolador, Ele não nos deixou órfãos. Nós temos o Espírito Santo, a terceira trindade. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Não despreze o que é mais precioso que habita em você. A vida eterna. Nós temos o Espírito Santo. Não vamos ser negligentes. Vamos ser operosos e praticantes. A palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, o que Deus diz a respeito da sua situação, o que Deus diz a respeito da sua vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pai, nós te agradecemos, te bendizemos, Senhor, por essa manhã. Manhã doce, obrigada, Pai, manhã de vitória que o Senhor preparou para nós. Obrigada, Jesus, pela palavra ministrada nessa manhã. Obrigada, Pai, porque
temos o Deus por nós, o nosso socorro bem presente. Não estamos só. Não estamos só. O Senhor está conosco, valente guerreiro. Obrigada, Pai, obrigada pelo nosso nome escrito no livro da vida. Obrigada, Pai, pelo nome de cada um da nossa família escrito no livro da vida. Os de perto e os de longe, Pai, porque nenhum deles perecerão, Pai. Obrigada, Senhor, nós te agradecemos, te bendizemos, te adoramos, Cordeiro Santo. Te adoramos, Pai, obrigada. Obrigada, Jesus, por ter nos resgatado do império das trevas, Senhor. Obrigada, Pai, por ter dado o teu Filho por nós. Nós temos um coração grato, Senhor, e humilde, em reconhecer, Pai, reconhecer o teu amor. Obrigada, Pai, que o meu coração pertence a ti. O Senhor é o dono do meu coração, o Senhor é o dono do nosso coração, Pai. Não há outro além de ti, não há outro além de ti. Nós te amamos, Pai, te adoramos, Cordeiro Santo. Ouve-se a voz do Senhor. Ouve-se a voz sobre as águas, troveja o Deus da glória, troveja o Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Sim, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Nós chamamos, Pai, um dia abençoado para todos nós. Amém?